Então, eu queria já, para ganhar tempo, o Paulo... O convite, Nabil, em nome do navio, eu agradeço todos os membros do Instituto Unidos pelo Brasil. Prazer falar com vocês. A ideia é falar um pouquinho sobre os desafios para reformar o serviço público no Brasil. Esse é o tema. Eu tive até 2 meses e meio atrás, eu trabalhava no Ministério da Economia, como secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, e a gente preparou a reforma administrativa que acabou sendo apresentada pelo governo depois da minha saída. É uma reforma que ajuda bastante a melhorar a situação do nosso serviço público. Mas, em linhas gerais, o que é o nosso desafio? Hoje, no Brasil, o serviço público, funcionalismo do serviço público consolidado, custa quase 14% do PIB por ano. Se nós pegarmos a média da União Europeia, é 9,9% do PIB. Estados Unidos, 9,5% do PIB. Países emergentes, geralmente, ficam abaixo de 8,5%. Então, o Brasil custa muito caro o serviço público. E o pior, na opinião da grande maioria das pessoas, acho que vocês concordam, o retorno, a contrapartida não é proporcional. Então, hoje, o Brasil tem uma carga tributária de país desenvolvido, superior aos Estados Unidos, superior à Austrália, em linha com outros países, só que entrega serviços públicos com uma qualidade baixa. Se você pegar indicadores como PISA, que vê a qualidade da educação, a gente está muito abaixo, saúde pública muito abaixo, segurança muito abaixo de países desenvolvidos. Então, é esse gap que a gente tem que diminuir. De um lado, seria o ideal criar as condições para reduzir a carga tributária, mas isso não vai ser possível no curto prazo. O Brasil, esse ano, vai ser o 7º ano seguido de déficit fiscal. E já são projetados pela frente mais 6 anos de déficit, ou seja, até 2026 nós estaremos em déficit. Esse ano, com a pandemia, o déficit público deve chegar a ultrapassar 900 bilhões de reais. Então, toda aquela economia que nós teríamos com a reforma da Previdência em 10 anos, nós já gastamos praticamente em um único ano. Então, olha o desafio que nós temos pela frente, né? Nos últimos 12 anos, só no governo federal, executivo federal, nós tivemos 145% de aumento nos gastos com o pessoal. Não é à toa que hoje 94% do orçamento do governo federal já está comprometido com despesas obrigatórias. Então, o executivo, na verdade, tem só 6% que ele tem algum grau de discricionariedade. O resto já está carimbado no orçamento. Então, é muito difícil você fazer gestão e você atender os desafios da população brasileira com um serviço público tão arraigado, tão amarrado e com pouca capacidade de execução. Se a gente não mudar isso, a situação vai ficar cada vez pior. Então, a grande pergunta que a gente queria responder quando a gente começou a trabalhar na reforma administrativa, desde o ano passado, era como o Estado brasileiro pode servir melhor à sociedade. Então, para isso, a gente precisa de uma nova administração pública. Então, a gente estudou os melhores exemplos do mundo, as reformas que aconteceram em países, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal passou por um processo assim, Austrália e Nova Zelândia já passaram, França está fazendo uma discussão nesse momento de reformar o serviço público. Porque as regras que tem hoje foram desenvolvidas e colocadas há mais de 30 anos atrás. Não existia nem internet na época. Então, veja como o mundo mudou nesse período, mas a administração pública no Brasil continua com as mesmas regras de 30 anos atrás, que já não eram um estado da arte. Naquele momento, o Brasil colocou as regras que já existiam há 40, 45 anos atrás. Então, a gente precisa reformar o serviço público. Então, a ideia da reforma administrativa era mexer com 3 coisas essenciais. Reformar a estratégia, como o Estado vai atuar, a estrutura, como ele vai se organizar, e a parte de pessoas, como ele vai atrair, reter e promover talentos. Porque hoje, no poder público, na maior parte dos poderes e dos entes da federação, governo federal, governos estaduais e municipais, a promoção, na maioria das vezes, é por tempo de serviço, não por mérito. Algumas vezes é porque o sujeito tem um diploma, alcançou uma nova graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, e não pelo valor que ele gera para a sociedade. Então, isso gera muita distorção e pouco foco em atender o cidadão. Então, a premissa principal da reforma administrativa é
foco total no cidadão. O cidadão que tem que ser o fim de toda e qualquer política pública. E toda e qualquer política pública deve medir, por meio de dados e evidências, se ela efetivamente está conseguindo entregar melhores serviços públicos. Então, para nós reformarmos o serviço público, nós vamos precisar da opinião pública. Vamos precisar de entidades como o Grupo Unidos pelo Brasil, como outras entidades da sociedade civil, da iniciativa privada, para poder mobilizar o parlamento para fazer as reformas. Esse ano e até provavelmente março do ano que vem, praticamente mais nada vai acontecer. Nós tivemos as eleições municipais agora, que vamos ter o segundo turno em breve. Depois, no início do ano que vem, teremos eleições para as duas casas, para a Câmara de Deputados e para o Senado Federal. Então, agora o foco total dos parlamentares é nessas eleições. Então, só depois dessas eleições é que a gente vai ter uma janela de oportunidade. E fala-se em Brasília que a janela de oportunidade vai até o meio do ano que vem. Depois, o foco já começa a ser em 2022 e numa eventual reeleição do presidente Bolsonaro, de uma nova eleição, e também de outros concorrentes. Então, a aprovação de projetos estruturais vão ficar cada vez mais difíceis à medida que o final de 2021 for chegando. Então, a gente precisa fazer uma atuação muito concentrada para poder reformar o serviço público. E, na minha opinião, as três principais reformas são pela ordem. É a reforma do Pacto Federativo, é como os recursos são distribuídos entre os entes da federação e entre os diversos fundos que existem no governo federal. Então, uma reforma que vai criar alavancas para os gestores públicos de municípios e estados em dificuldade financeira para poder atuar de forma emergencial. Então, uma reforma muito importante, necessária, que já está no Congresso. A segunda é a reforma administrativa, depois eu vou falar um pouco mais dela, que é uma reforma que trata, então, sobre a capacidade do Estado de entregar melhores serviços públicos e também de custar de acordo com a realidade do Brasil. Porque hoje a gente tem muitas distorções em termos de remuneração no serviço público. Em algumas funções, a mesma função no serviço público paga 94% a mais do que a mesma função na iniciativa privada. Então, é uma distorção que não gera produtividade, que não gera melhoria de serviços públicos. E a terceira reforma, na minha opinião, a mais difícil de todas, que é a reforma tributária. Essa reforma, sonhamos que ela não tenha aumento de cargo e que ela possa até, inclusive, gerar condições para, no futuro, a carga poder ser diminuída. Mas, do jeito que está, cada um dos entes, dos poderes e o próprio governo federal vai querer garantir a sua arrecadação. Então, tem chances de ela não ter aumento de carga se a sociedade não ficar vigilante e não ficar acompanhando esse debate. Então, esses são os pontos. Agora, na minha opinião, por que a sociedade, muitas vezes, não participa das grandes reformas estruturais? Em primeiro lugar, na minha opinião, é porque os brasileiros não sabem o quanto pagam de impostos e de carga tributária. Se você pega a elite, aí todo mundo paga imposto de renda, paga IPTU, paga IPVA, conhece um pouco mais a estrutura tributária do país e sabe que paga uma carga tributária muito elevada. Se você considerar a carga tributária do Brasil mais a dívida pública, você e a inflação, a área pública no Brasil custa quase 50% do PIB. Só que ninguém sabe disso. Se você chega nas classes mais baixas, eles ainda acham que os serviços públicos são gratuitos e que eles não pagam impostos. Então, na minha opinião, é fundamental a gente dar transparência que todos os brasileiros pagam impostos, inclusive aqueles que moram embaixo da ponte, em comunidades carentes, que estão na base da pirâmide. São os que mais pagam proporcionalmente. Essas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, segundo o estudo, gastam 54% do que ganham com tributos. Só que eles não sabem, porque a maior parte dos tributos são embutidos. Então, no preço do produto, no preço do serviço que elas consomem. Segundo ponto, é atacar o mito da gratuidade. Na minha opinião, em uma democracia, nós não deveríamos falar em serviços públicos gratuitos. Nós deveríamos falar em contrapartida de serviços públicos. Porque todos os cidadãos pagam.
a base de uma democracia é direitos e deveres. Você deve impostos, você paga impostos e você recebe em contrapartida esses serviços. Quando a gente usa, e os sindicatos adoram falar nisso, o serviço público é de qualidade, ele é gratuito e ele é para todos. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é gratuito, a qualidade é discutível, segundo indicadores internacionais, não é boa, e que ela é acessível, muitas vezes não é acessível. Você ficar na fila dias e dias para conseguir um serviço público e muitas vezes não consegue, é obrigado a contratar uma alternativa na iniciativa privada. Então, só que esse mito da gratuidade, ele acaba afastando a população, principalmente de baixa renda, dessas discussões mais estruturais. Porque eles acham que para eles não muda nada. Afinal de contas, eles acham que não pagam impostos. Então, eu entendo que o nosso trabalho, principalmente quem é varejista, a gente tem que trabalhar para dar transparência para a sociedade, de um lado, do custo dos impostos, das alíquotas e dos valores em termos absolutos, e de outro, pressionar o poder público para começar a dar transparência do custo dos serviços públicos individualizados. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês bem concreto. Eu trabalhei como secretário de gestão na Prefeitura de São Paulo e nós tínhamos uma das metas, era ampliar o número de vagas em creche. O primeiro passo que nós fizemos foi estudar como e quanto custava as vagas em creche. A Prefeitura de São Paulo trabalha com 3 modelos. 100% público. As creches são da Prefeitura de São Paulo e são geridas pela Prefeitura e operadas pela Prefeitura de São Paulo. 100% público. Segundo é o modelo híbrido. A creche é da Prefeitura de São Paulo, mas a gestão é privada, é de uma entidade sem fins lucrativos. E o terceiro é o modelo público-privado, ou seja, é tudo privado. O imóvel é privado, a estrutura é privada e a gestão é privada. A Bain Company, a consultoria Bain Company, fez uma doação para a Prefeitura de São Paulo, ficou lá quase 6 meses estudando a fundo toda a estrutura de custos das creches e apresentou a conclusão final. O modelo 100% público era 3,2 vezes mais caro que o modelo 100% privado. Então, vejam a diferença. E quando a gente controlava em termos de qualidade, não tinha elementos para dizer que esse público era 3,2 vezes melhor do que o privado. Só que isso ninguém sabe. Esse custo não é transparente. Então, uma vaga numa escola pública, a gente não sabe quanto custa. Por quê? Porque a contabilidade pública ela é tão confusa e com várias rúbricas que se sobrepõem e que são alocadas, às vezes, em diferentes secretarias, que para você chegar no custo real unitário de um serviço público, demanda um tempo muito grande. Então, com isso, o cidadão brasileiro fica sem uma informação fundamental para a sua tomada de decisão em termos de avaliar o custo e benefício dos serviços públicos. Então, esse debate, na minha opinião, é fundamental. A gente tem que aproveitar agora com as redes sociais e fazer essa discussão. Se a gente quer um serviço público focado na sociedade, focado na entrega de melhores serviços, a gente tem que fazer essas reformas e dar transparência dessas informações. Então, o que eu acredito como futuro do serviço público? Primeiro, é um serviço público muito mais digital. Nós já começamos, no governo federal, a transformação digital do Estado brasileiro. Desde janeiro do ano passado até agora, já foram transformados mais de 1.000 serviços que antes eram oferecidos apenas de maneira presencial, que hoje você já consegue acessar por meio da internet, do celular, do seu computador. Isso significa, para o cidadão, uma economia anual de 2 bilhões de reais. Em número de horas, são 150 milhões de horas a mais que as pessoas vão ter para investir na sua família, na sua educação, na sua atividade profissional. Então, olha a diferença que dá uma transformação digital. Então, não tem volta. É um caminho que a gente precisa investir cada vez mais na integração de bases de dados, no uso de dados e evidências para qualificar a política pública, para avaliar se as políticas públicas realmente estão alcançando esses objetivos. Então, o governo federal tem um compromisso de, até o final de 2022, transformar 100% dos serviços públicos em formato digital. Evidentemente, só não serão transformados aqueles serviços que, pela sua natureza,
como uma perícia médica ou uma coleta de biometria, ainda precisam ser feitos presencialmente. Todos os demais vão ser feitos de forma digital. Além disso, vai ser lançada, provavelmente no início do ano que vem, a Identidade Digital Nacional, que vai reduzir muito custos de transação e vai permitir muitas transações online a um custo muito mais baixo. E agora o governo está lançando com o Banco Central e com o Tesouro meios de pagamento digital, como o Pix, para você poder fazer todo o pagamento de taxas e impostos de maneira automática, com cartão de débito e até mesmo de crédito, para facilitar a vida das pessoas. Então, com essa transformação digital, a gente vai reduzir muito a burocracia no Brasil, o tempo de espera. E o governo federal está trabalhando no aplicativo, deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, que vai reunir todos esses serviços em um único local. Então, o cidadão vai poder enviar e autorizar o envio dos seus dados oficiais diretamente para qualquer pessoa ou instituição que ele autorizar. Vai poder enviar, por exemplo, a sua autorização para compartilhar a sua declaração de imposto de renda, seu histórico, suas negativas de débito, tudo para dar mais celeridade e rapidez às relações públicos e privadas e entre privados também. Então, nessa linha, outro ponto fundamental que eu considero para o futuro é a gente trabalhar numa administração frictionless, sem atrito, que é essa ideia de simplificar e desburocratizar o poder público. A gente sabe hoje que o Brasil ocupa a 124ª posição no ranking de facilidade de fazer negócios, ainda tem muito para avançar em redução do tempo de abertura de empresas, mas o governo federal já está trabalhando nisso, junto com os estados, na transformação digital das juntas comerciais, para que você possa fazer essas aberturas no tempo mais rápido possível. Hoje, o tempo médio já está em 3 dias, mas a ideia é cair para 2 horas até o final de 2022. Hoje, não sei se vocês sabem, você pode abrir já filial em todos os estados do país em uma única junta comercial. Então, antigamente, você precisava ir 27 juntas para abrir filiais em todos os estados e no Distrito Federal. Hoje, você vai na junta comercial em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, e você já consegue abrir filiais em todas as unidades da federação. Então, olha a diferença que isso dá em termos de ganho de produtividade, de celeridade e redução de custo país. Outro ponto importante que eu considero é a nova administração pública. Então, essa transformação do governo como uma plataforma. O objetivo do governo é servir a sociedade, ele não precisa ser necessariamente o dono do ativo. Então, a gente fez um projeto aqui que, na época, foi inovador na Prefeitura de São Paulo, que era o Corujão da Saúde. Qual que era a ideia? Nós tínhamos um número grande de exames que estavam aguardando para ser realizados. Então, em vez de construir um hospital, fazer uma licitação, contratar médicos e enfermeiras, fazer outra licitação, comprar equipamentos, a ideia era usar a capacidade instalada já existente, tanto de hospitais privados quanto hospitais do terceiro setor. E com isso, pagando tabela SUS, você conseguiu reduzir essa fila sem construir um novo equipamento. Porque o pessoal acha que o poder público tem que ficar sempre construindo equipamentos. Só que cada vez que você constrói o equipamento, você vai ter um custo perene de gestão e operação daquele equipamento público. Então, o ideal é que antes de construir um equipamento público novo, você verifique se não existe já equipamentos públicos ou equipamentos ociosos, mesmo que sejam privados, porque daí o custo-benefício para a sociedade é muito maior. Só que tem muita gente que não concorda com isso. O pessoal gosta da licitação, gosta de obra pública, gosta de concurso, mas esquece que você está gerando um custo operacional ad eterno no momento que você abre um equipamento público. E depois que você abre um equipamento público, você não consegue fechar mais, por mais irracional que seja manter aberto. E aí tem um exemplo do estado de São Paulo, acho que vocês se lembram, teve um secretário de educação que caiu porque foi fazer uma redimensionamento da rede de educação e aí propôs fechar algumas escolas que tinham 30% de ocupação, acabou sendo exonerado do cargo, tamanha foi a repercussão negativa dessa decisão. Então, nós temos que olhar com muita atenção a criação de novos equipamentos públicos. O ideal é usar a rede já existente,
sai muito mais barato, é muito mais inteligente. E para isso existem instrumentos, existem contratos de gestão, você pode pagar por resultado, você pode fazer PPPs, você pode fazer concessões. Então o Estado tem que ser muito mais uma plataforma para resolver os problemas públicos e não necessariamente o dono dos ativos, porque a gente sabe que o poder público gere muito mal os seus ativos. Prova disso são os inúmeros imóveis públicos que a gente vê abandonados, mal utilizados, poderiam estar sendo aproveitados, né? E as pessoas esquecem que um imóvel público significa uma renúncia fiscal, porque você deixa de arrecadar IPTU, você deixa de arrecadar, por exemplo, ISS com atividade econômica que poderia ter naquela localidade, o ICMS, se fosse uma atividade de comércio. Então, tem muito para o Estado brasileiro melhorar na gestão dos seus patrimônios e dos seus ativos. Só para finalizar, então, antes da gente entrar na parte das perguntas, né? Sobre a reforma administrativa, o que são os grandes avanços dela? Na parte de estratégia, ela obriga o poder público a fazer essas contratualizações usando a capacidade instalada já existente, tanto da iniciativa privada quanto do terceiro setor, e entre entes públicos. Porque você tem, muitas vezes, sobreposição. Em uma mesma cidade, você tem equipamentos públicos do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Por que não compartilhar? Por que não reduzir custos operacionais, dividindo portaria, dividindo custos de manutenção? Então, hoje, cada órgão público quer ter o seu prédio, quer ter a sua estrutura, quer ser dono do seu contrato de limpeza, de segurança. Isso é um custo brutal que o Estado brasileiro gasta, que não é em atividade fina, numa atividade de meio. Agora, durante a pandemia, os pequenos ajustes que a gente fez no governo federal, a gente economizou mais de R$1 bilhão com gastos operacionais. Então, quer dizer, tem muito para avançar em termos de economia, de gastos operacionais, nos três poderes, poder judiciário, legislativo e executivo, e nos três entes da federação, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então, é muito dinheiro que é desperdiçado, porque não existe uma gestão mais adequada, mais rigorosa e mais eficiente desses recursos. Segundo ponto importante, na parte de estrutura, a reforma administrativa traz muito mais flexibilidade para o Poder Executivo fazer sua auto-organização. Hoje, o Poder Judiciário faz a sua auto-organização. Eles criam varas, criam tribunais, criam fóruns. O Poder Legislativo faz sua auto-organização. Eles podem criar comissões, criar cargos, remanejar suas estruturas. Mas o Poder Executivo não consegue fazer sua auto-organização. Ele é muito limitado. Ele precisa fazer projetos de lei, mandar para o Executivo qualquer reestruturação maior que ele precisa fazer. É uma decisão que era para ser técnica, acaba sendo politizada. Então, teve um exemplo concreto no Ministério da Economia, naquela discussão do COAF, né? O COAF era um órgão ligado ao Ministério da Justiça, que o Congresso não queria que ficasse abaixo do ministro Moro. Então, ficou um tempão se discutindo para onde ia, até que ele acabou sendo enviado para o Banco Central, justamente porque essa discussão acabou sendo politizada, né? Porque a ideia técnica é que ela ficasse dentro da estrutura do Ministério da Justiça para colaborar nas investigações contra a corrupção. Então, a reforma administrativa traz maior autonomia para o Poder Executivo fazer sua auto-organização. Tem algumas pessoas que criticam, né? Ah, você vai dar muito poder para o presidente fazer reestruturações por decreto. Nós vamos dar o mesmo poder que o Judiciário tem e que o Legislativo tem. Ah, mas e se o presidente abusar deste poder? Aí, pelo mecanismo de freios e contrapesos, o Poder Legislativo pode publicar um decreto legislativo cassando o decreto presidencial. E com isso você tem os poderes do presidente em xeque e ele não vai poder cometer nenhum abuso. Então é um avanço importante, necessário, que vai dar muito mais foco em resultado e vai despolitizar essa discussão de estrutura do executivo. Outro avanço importante é na parte pessoal. A gente sabe hoje que no poder público é muito desafiador você tirar uma pessoa que não tem mais o perfil ou que não desempenha bem suas funções. Então, a primeira coisa que é muito estrutural que a reforma administrativa vai fazer é acabar com o regime jurídico único.
o regime jurídico único é o seguinte: todo mundo que entra no serviço público vai ter o mesmo regime jurídico. Isso é muito ruim. Hoje, no governo federal, por exemplo, você tem pessoas que são das carreiras de discotecário, assoprador de vidro, datilógrafo, motorista, jardineiro, ator. Quer dizer, essas funções não são desempenhadas mais pelo Poder Executivo Federal há muitos anos. E por que essas pessoas continuam lá? Porque uma vez que elas entram, você não consegue tirar mais essas pessoas. Aí o pessoal fala, mas é importante porque para algumas funções de fiscalização, para a pessoa ter autonomia. Eu concordo. Para as funções de fiscalização e funções que são exclusivas de Estado, vai continuar existindo a estabilidade. Mas para aquelas funções operacionais, de suporte, que não são atividade fim e exclusiva de Estado, você não precisa dar estabilidade. Então, essas atividades que podem se tornar obsoletas em 5, 10 anos, é importante que você não tenha estabilidade. Nós fizemos um estudo no Ministério da Economia e a média de um servidor que passa num concurso público, o vínculo com o Estado é de 58 anos, em média. Por quê? Ele fica mais ou menos 20, 25 anos na ativa, depois eles ficam uns 10, 15 anos aposentado, e depois você tem mais uns 10 anos dos pensionistas que ficam recebendo. Então, toda vez que você faz um concurso público e põe um servidor para dentro, o contribuinte vai pagar aquela pessoa por em torno de 60 anos. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito técnica e não pode estar na pressão dos sindicatos só para encher a máquina pública de mais gente e depois você ficar gastando de forma absurda por muitos anos. Principalmente agora que a gente está no meio de um processo de transformação digital do Estado brasileiro. O mundo nos próximos 5, 10 anos vai mudar muito, muito. Então a gente precisa ter uma administração pública muito mais moderna, muito mais flexível, com muito mais tecnologia e com muito mais inteligência. Então essas distorções precisam ser corrigidas. Outro avanço muito importante da reforma administrativa é o fim dos privilégios. Ela traz um capítulo inteiro acabando com privilégios que são incompatíveis com uma sociedade moderna e democrática como o Brasil vive. Vou dar alguns exemplos. Acaba com férias superiores a 30 dias, acaba com aposentadoria compulsória como punição no serviço público, que é algo que afronta qualquer cidadão de bem, acaba com aumentos retroativos, que são dados muitas vezes no Brasil, acabam com aumentos que são dados por instrumentos infralegais, que não passam pelo Congresso, acabam com você ganhar gratificações quando você está afastado para fazer estudos e várias outras distorções que existem no serviço público. Então, são privilégios que custam muito para o cidadão, não existem similar na iniciativa privada e não geram valor para a sociedade. Você não vê melhoria de serviço público com esses gastos. Então, são muito importantes, vão alinhar o poder público às práticas já existentes, tanto no terceiro setor quanto na iniciativa privada, e que vai gerar uma economia significativa nos próximos 10 anos. Na forma como a reforma administrativa foi enviada pelo governo, o IPEA estima entre 350 a 400 bilhões de reais de economia em 10 anos. Se o Congresso Nacional resolver incluir membros de poder, que são juízes, promotores e parlamentares, e também estender os efeitos do fim dos privilégios para os atuais servidores, eu estimo, informalmente, que essa economia pode alcançar 1 trilhão de reais. Tamanho é o gasto que significa funcionalismo hoje no orçamento público. Se você olhar as folhas os gastos de estados e municípios, geralmente os dois maiores gastos é regime próprio de previdência e funcionalismo. Então você vai estar atacando essas duas rúbricas ao mesmo tempo. Então é uma economia significativa para a sociedade.
fora o ganho de qualidade dos serviços públicos, que é o objetivo principal da reforma administrativa. Então, falando um pouco em desafios para reformar o serviço público, na minha opinião é esse. Na minha opinião, isso não vai acontecer se não houver pressão da sociedade e da opinião pública. Eu entendo que o Congresso não vai priorizar esses temas se não houver efetivamente uma sociedade vigilante participando. Então, eu acho muito importante a iniciativa do Nabil, de todos vocês, do grupo do Instituto Unidos pelo Brasil, em fazer essa frente parlamentar para a gente poder avançar esses temas estruturais, que são temas de Estado e não necessariamente de governo. Porque o governo sofre internamente uma pressão muito grande dos próprios servidores, de grupos de interesse, que não querem que essas mudanças ocorram, porque eles se beneficiam do status atual. Então, em linhas gerais, era essa a mensagem que eu queria falar, e agora fico à disposição aí para quaisquer perguntas, agradecendo mais uma vez o convite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. É impressionante. A gente tem uma ideia genérica do custo Brasil e de todas as reformas necessárias, mas quando a gente começa a falar em números, a gente fica revoltado, a gente fica impressionado e a gente, mais uma vez, percebe que o setor empresarial, se ele não se mexer, nós vamos continuar frustrados, pagando essa conta, e no parlamento é que tudo acontece. Por isso que essa iniciativa dos empresários em a gente tentar ajudar para mudar um pouquinho essas coisas faz parte desse contexto. E a gente vai com tudo para Brasília, sabe que não vai ser fácil, mas nada na vida do empresário brasileiro é fácil, mas esse é um grande desafio que eu conto aí com a ajuda de extraordinários empresários que estão junto conosco, que sabem da importância disso e estão envolvidos, e se Deus quiser, o ano que vem a gente começa a ajudar o Brasil a mudar com a ajuda de todos. Eu queria entrar, então, rapidamente para o debate, pedindo para o Sérgio começar com a primeira pergunta. Sérgio, depois nós vamos na sequência, tá bom? Sérgio da PET, Sérgio Zimmermann. Paulo, boa noite. Boa noite, Sérgio. Suas considerações iniciais aqui foram música aos meus ouvidos, porque raras vezes a gente escuta pessoas que estão ou que passaram pelo governo com essa consciência, especialmente no que tange a questão tributária. Isso tem sido um discurso que eu tenho levado para vários membros do governo, justamente essa questão de que quem mais paga imposto não tem consciência que paga imposto, já que o Brasil é o único país, quando comparado a qualquer país da OCDE, que tem um sistema de tributação regressivo, ou seja, quanto mais você ganha, menos você paga imposto proporcionalmente, né? Então, aqui, na verdade, se os que ganham R$1.000, R$2.000 por mês tivessem consciência da carga de impostos que eles estão submetidos, eles sairiam às ruas fazendo manifestações por reforma tributária já, né? Porque eles são as grandes vítimas de um sistema injusto tributário. Agora, como a discussão está em pauta agora da reforma tributária, eu tenho defendido que é impossível fazer uma reforma tributária neutra num ambiente onde você tem pelo menos 5 ou 6 pontos de déficit fiscal, já que ou a reforma nasceria defasada ou ela nasceria cobrindo esse rombo e, portanto, com um grande aumento da carga tributária. E, nesse sentido, defender primeiro o equilíbrio fiscal para depois vir uma reforma que visasse principalmente a simplificação. E quando se fala no equilíbrio fiscal, a gente tem duas coisas para fazer. Uma, você explanou muito bem, reforma administrativa e todos os aspectos envolvidos nela que você colocou. Agora, tem uma segunda parte do equilíbrio fiscal, que você não tocou e eu gostaria que você comentasse sobre ele, que eu vejo também os governantes falarem muito pouco sobre isso, que é o aumento de arrecadação sem aumento de impostos. E como é que você aumenta a arrecadação sem aumentar impostos? Ou com o aumento do grau de atividade econômica, o que, diga-se de passagem, está muito difícil, ou aumentando a base de contribuintes. E isso me parece que tem uma grande oportunidade, haja vista que a sonegação em diversos setores é gigante.
e a gente vê poucas propostas concretas no sentido de fazer com que quem não paga impostos passar a contribuir para o sistema, para que a gente atinja mais rapidamente o equilíbrio fiscal, reduzindo despesas e aumentando a arrecadação. Como é que você vê essa questão? Em primeiro lugar, concordo com você que uma situação de déficit fiscal, a alternativa ou vai ser aumentar imposto, né, ou aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. Eu entendo que primeiro deveria ser discutida a reforma administrativa, porque no momento que você aprova uma reforma administrativa, você consegue visualizar como vai ser a curva de gastos com funcionalismo nos próximos 10 anos. E aí você consegue fazer uma reforma tributária mais aderente a essa curva. Com uma reforma administrativa, a tendência é de queda de gastos com funcionalismo. Sem uma reforma administrativa, é de aumento de gastos com funcionalismo. Então, essa é uma discussão fundamental, na minha opinião. Então, eu advogo que deveria ser primeiro aprovada a reforma administrativa e depois a tributária. Mas digamos que a tributária tem aqui, eu concordo com essa ideia de aumento de base. Inclusive, é uma das propostas do governo, era você fazer a CBS, né, a Contribuição sobre Base de Serviço de Operação, que é pegar todas as operações, né, serviços e produtos comercializados pela internet, presencialmente. Essa era a ideia do governo. Eu não participei ativamente da reforma tributária, mas eu acompanhei os debates públicos, e mesmo dentro do Ministério da Economia, e sempre foi a discussão. Vamos fazer uma reforma para aumentar a base, para que todos paguem, e com isso pode pagar menor. Só que é uma discussão que tem muitos interesses, porque daí tem os estados que não querem perder a arrecadação, tem os municípios, cada área fica com medo, aí um setor está se sentindo prejudicado, o outro está dizendo que vai ter aumento de carga. Então, é uma discussão difícil, complexa. Na teoria, concordo 100%, na prática, eu acho difícil alguém ceder nesse debate para que a gente tenha uma carga tributária neutra ou, idealmente, em médio e longo prazo, em sentido de queda. Paulo, perdão, só um ponto. Eu não me refiro a isso dentro da reforma tributária. Eu me refiro a um ponto antes da reforma tributária. Concomitante, na verdade, com a reforma administrativa. Usando a legislação que existe hoje para combater a sonegação que reina solta em diversos setores. E poucas medidas do governo no sentido de se coibir essa sonegação. A gente tem o caso de verdadeiros camelódromos digitais, por exemplo, a empresa que mais vale hoje no Brasil, todo mundo que conhece um pouco isso, sabe que, na verdade, é um grande camelódromo digital, porque você tem lá produtos piratas, produtos roubados, produtos sem nota fiscal, sob uma casca de legalidade que o marketplace tem. Então, por que o governo não se mobiliza para, dentro da lei, sem precisar inventar nova lei, sem precisar fazer reforma tributária, mas dentro do que existe, em aumentar a base de contribuintes? Eu entendo que todo ano no governo tem movimentos para aumentar a arrecadação. Então, existe um incentivo na Receita de aumentar a arrecadação. Então, ela faz esse papel. Pois ela não faz bem feito, passa muita coisa. Mas é que hoje é muito descentralizado. Você tem uma parte que é governo federal, uma parte que é estado, uma parte que é município. Isso acaba dando muito choque, muita briga, e alguns conseguem navegar nesse meio sem pagar impostos. Eu acho que seria o ideal, mas eu acho que tem muitas amarras que você não consegue fazer. Eu acho que o sistema tributário no Brasil hoje ele é muito confuso, ele é muito burocrático, tem muitas obrigações acessórias. Isso é bom para quem navega à margem, para quem é o camelódromo online, para quem gosta de fazer sem nota. Esse cara se beneficia da confusão tributária, porque é tanto documento para as receitas olharem, fiscalizarem, que acaba não sobrando tempo para elas se organizarem. Então, eu advogo que elas deveriam ter muito mais foco em tirar obrigações tributárias daqueles que têm um histórico de bom contribuinte e bom pagador e aumentar a carga regulatória e fiscalizatória sobre aqueles que não têm uma reputação boa. Os Estados Unidos faz muito isso. Em alguns estados, eles chamam o modelo do single out. Quer dizer, você não faz obrigação tributária de ninguém. Aí foi feito por amostragem, alguém identificou que ele não estava pagando bem. A partir de agora, todos os anos, você vai ter uma obrigação acessória extra. Os demais não precisam. E aí continua esse sistema. Porque daí você fiscaliza, concentra a sua capacidade regulatória e fiscalizatória
só naqueles que deram problema. Os demais, você mantém o princípio da boa-fé. Então, esse é o princípio que está na lei da liberdade econômica. É você começar a ter histórico de contribuintes. Então, eu tenho um contribuinte que está há 10 anos, eu já fiz 3 fiscalizações, nunca achei nada, pô, esse cara não tem que ter uma obrigação acessória igual a um outro que eu fiz 3 fiscalizações em 5 anos e nas 3 vezes deu problema. Esse eu vou concentrar mais fiscalização e carga de obrigações acessórias. Só que no Brasil não, a gente trata todo mundo, fica soberbado de papel, aí a fiscalização não consegue dar conta. Então, eu acho que o Estado brasileiro está pagando um preço pela sua ineficiência e pela burocracia que ele mesmo gera. É tanta obrigação, tanta coisa, que não dá conta de analisar todos os formulários, todas as declarações, todos os pedidos. Então, eu acho que a simplificação ela vai ajudar a você realmente cobrar daqueles que fazem esse tipo de coisa. E não que eles ficam navegando hoje na burocracia, se dão bem, conhecem 2, 3 fiscais que eles ficam lá pagando um mensalinho e aí não pagam carga tributária. Né? Então, é uma discussão necessária, mas é complexa, não é simples, não basta só chegar lá como gestor e dizer, pessoal, vamos fiscalizar. É complexo, então o cara vai dizer, não, você está perseguindo, você está usando a fiscalização para perseguir A, B ou C, tem todo o sistema de fiscalização que ela tem que ser impessoal, que ela tem que ser igual para todos, que você tem que fazer um sistema de sorteio. Então, é bem complexo, eu acho que não é tão simples. Mas eu concordo na tese. Agora, a implementação é desafiadora. Muito bem, obrigado, Paulo. Vamos agora com José Carlos Semenzato, presidente do grupo SMZTO. Ô Paulo, boa noite. Excelente, viu? A sua abordagem inicial muito boa e você é vibrante realmente. É uma pena que você não continuou e que não houve um ambiente favorável para que você pudesse colocar todo esse seu conhecimento à disposição do Estado brasileiro. Mas vamos lá, virão outras oportunidades certamente, o importante é que você está preparado. A minha pergunta, Paulo, é a seguinte, né? O presidente Michel Temer conseguiu fazer uma pequena reforma trabalhista que foi muito importante para o Brasil, né? E por que ele conseguiu isso? Porque ele não era candidato natural a uma próxima eleição. E a minha pergunta é muito simples. Você acha que nós temos alguma chance de aprovar uma reforma administrativa que certamente é impopular, vai perder votos certamente, né? E não vou nem entrar no mérito da tributária, porque vocês já exploraram bem. Mas a reforma administrativa, como que pode um candidato que se considera candidato à reeleição e também a nossa Câmara, com deputados e senadores, como aprovar uma reforma administrativa na sua ótica, sendo ela impopular, que vai mexer com milhares de pessoas que estão lá com seus feudos adquiridos, com todos esses direitos adquiridos, algumas delas até inconstitucionais, precisaria até mexer na Constituição. Então, assim, eu sinto um vazio enorme nessa possibilidade, eu sinto uma distância enorme da gente conseguir isso. Como que você acha que a gente quebraria uma barreira dessa, sendo que todos que estão lá estão ávidos pela próxima eleição para se manterem nos seus cargos? Exato, boa pergunta. Toda a pressão no presidente, até foi uma das razões que ele não enviou a proposta de reforma administrativa no passado, foi justamente esse ponto. Muita gente em volta do presidente, alguns civis, alguns militares, com esse argumento. São 11 milhões de servidores, cada um tem 4 ou 5 parentes, dá 50 milhões de pessoas, não vale a pena mexer com esse grupo, afinal de contas, depois o senhor vai querer se reeleger. Eu vejo 2 lados. Primeiro, ele ficou sensível a esse argumento, e eu acho que, de fato, se a sociedade não se mobilizar e se a opinião pública não se mobilizar, a tendência é que a reforma administrativa não seja aprovada. Essa é a tendência. O que eu vejo como contra-argumento? São 55 milhões de brasileiros que se beneficiam, mas tem 210 que pagam a conta. Então, você tem 4-1 aí, teoricamente. 3-1. Então, eu acho que tem ainda argumentos para você dizer o seguinte, racionalmente, se eu melhorar a gestão pública, entregar melhores serviços públicos, você vai chegar na base da pirâmide. Até porque uma economia na reforma administrativa poderia pagar, por exemplo, uma bolsa cidadã. Então, você consegue mitigar
os efeitos da impopularidade de uma reforma administrativa, podendo entregar muito mais serviços públicos com mais qualidade, e ainda sobra recursos para infraestrutura, para você investir em educação, saúde. A gente estima que com a reforma administrativa o Brasil vai ter 2% a mais do PIB para investimento. Pô, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Isso muda o cenário do Brasil. Só que tem que ter convicção. O presidente não pode ficar acuado, amedrontado e com vergonha de uma reforma administrativa. Acho que ele tem que acreditar nela e dizer, ó, isso aqui é para o bem da população, eu fui eleito com esse mandato, eu estou cumprindo o mandato popular das urnas, o mandato popular é o instrumento mais forte de uma democracia, ele tem que orientar a atuação de todos os governantes, então eu fui eleito para isso, eu vou entregar o que eu me comprometi. Mas se ele não tiver essa convicção, se ele ficar um pouco com medo e ficar envergonhado de defender uma reforma administrativa ampla, geral e robusta, aí realmente ela não vai acontecer e aí nós vamos perder uma grande oportunidade. Só que eu acho que ele vai ter um outro risco, é do Estado brasileiro estar com um problema fiscal muito sério, romper o teto de gastos e, eventualmente, a situação ficar tão ruim no país que ele acabe não se reelegendo também por isso. Então, ele está numa sinuca de bico. Se ele não fizer nada, ele também corre o risco de não se eleger. Então, eu concordo com o ministro Paulo Guedes que o presidente tem que fazer as reformas estruturais. É a única chance. Eu acho que ele vai correr um risco muito grande se ele não fizer nada e ficar contando só com a popularidade de um auxílio emergencial ou a popularidade que ele tem hoje. Porque em 2 anos muda bastante a situação do país. Obrigado, Paulo. A Viviane Martins, presidente da Falcone, está com a gente? Marli, a Viviane está aí? Está sim. Então, Viviane, por favor. você está sem som. Viviane está sem som. Não entrou. Então, eu vou passar, depois a Viviane faz a pergunta, só para a gente ganhar tempo. O José Orlando Trida, do Grupo Triarco, está aí? Trida? Ele saiu da reunião. Então faz a sua, Marli. Vamos lá. Viviane, você consegue falar agora? Não está. Não está entrando. Então faz a sua, Marli. Bom, a minha pergunta é como nós poderíamos, né? Essa é uma missão já de longa data, né? Reforma tributária, redução do custo Brasil. Como nós podemos fazer para sensibilizar não apenas o governo, não apenas o presidente, mas também a Câmara, todos os envolvidos, né? O que a gente precisa fazer, como nós, como Instituto, poderíamos trabalhar nesse caso? Maria, boa pergunta. Primeiro, eu entendo que vocês já estão fazendo um trabalho, coordenar todas as pessoas aí, formadores de opinião, líderes empresariais, e fazer esse tipo de discussão já é algo muito produtivo. Mas agora eu acho que também vale um desdobramento, uma iniciativa da frente parlamentar, trabalhar com a capilaridade que vocês têm em várias frentes, para poder divulgar essas ideias e ajudar a fomentar esse debate. Se não houver essa articulação dos empresários, da sociedade civil organizada, dificilmente as reformas estruturais vão acontecer. E o principal debate é no parlamento. Então, por exemplo, identificar os 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Tem vários estudos que mostram quem são esses parlamentares. Então, verificar aqui no grupo quem conhece quem. Fazer um trabalho com esses 100 parlamentares. Eles têm condições de definir a pauta, de priorizar, de fazer emendas parlamentares, de definir na reunião de líderes o que entra, o que não entra em um projeto. Então, isso bem articulado, e a frente parlamentar da agricultura, que está aqui com o Zé Henrique, João Henrique. João Henrique. O João Henrique, que é excelente, sabe conduzir muito bem isso aí, pode dar uma aula para a gente depois. Ele sabe como fazer essa articulação. Então, eu acho que a frente parlamentar tem que ter isso aí, tem que ter pautas concretas,
saber mapear quem são as pessoas mais influentes, trabalhar em articulação com todas as lideranças do Congresso, dos partidos do Centrão, da oposição e da situação, para poder colocar esse tema em debate e poder aprovar as reformas estruturais. O parlamento está sempre atento à sociedade, à opinião pública, às redes sociais. Então, trabalhar bem com essas lideranças faz muita diferença. Então, você tem hoje, por exemplo, o ranking dos políticos, eu não sei quem conhece, mas eles fazem um sistema de pontuação muito inteligente. Ele pega um projeto que vai melhorar a eficiência da administração pública. Todos os parlamentares que forem favoráveis vão ganhar 10 pontos. Todos que forem contrários vão ganhar nada ou vão perder 5. E aí cria incentivos para os parlamentares votarem de acordo com a viabilidade do projeto e o fato de ser positivo ou negativo para a sociedade. Então, eu acho que bem organizado, a Frente Parlamentar do Grupo Unidos pelo Brasil pode fazer muita diferença. Porque vai levar a informação de um grupo bem representativo para os líderes, e os líderes vão entender, olha, isso aqui significa investimento na sua região, geração de empregos. Pô, você tem aqui vários grupos que podem abrir unidades em Maceió, outros que vão abrir em Fortaleza, outros que vão abrir em Natal, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Então, a pessoa que é daquela região, ela está preocupada com isso. Então, você vai dizer, olha, isso aqui é muito importante. Tem vários investimentos que podem ou não acontecer se isso for aprovado. Então, nós precisamos do seu apoio. Isso sensibiliza. O parlamento ele está sempre olhando a sociedade, acompanhando as redes sociais, lendo os jornais e vendo os veículos de comunicação para poder se posicionar de uma forma que ele possa eventualmente se reeleger, mas que ele possa também estar bem com esses grupos. Então, eu acho que um trabalho bem focado, organizado, como a Frente Parlamentar da Agricultura faz, é muito eficiente. A Frente Parlamentar da Agricultura é disparado a frente mais bem gerida, e aqui faço um reconhecimento ao João Henrique, ao presidente da frente também, que eles sabem realmente trabalhar em grupos, sabem montar pauta, sabem criar uma agenda, uma análise legislativa, conhecem um processo como ninguém e sabem barrar projetos ruins e avançar projetos que, na opinião da frente, são importantes. Eu acho que esse mesmo trabalho a gente tem que levar para essas matérias de interesse de Estado, que não tem um grupo específico defendendo. E eu acho que aí um grupo como vocês, que é muito representativo, forte e consciente, sem dúvida vai fazer muita diferença. Vamos aprender com eles, então. Muito bem. Marcos, faz a tua pergunta, então, que você queria... Você me mandou no WhatsApp que você queria fazer uma pergunta para o Paulo. Está aí, Marcos? Tô aqui sim. Deixa eu tentar pôr a câmera aqui. Pronto. Tudo bem, Paulo? Tranquilo? Tudo ótimo, Marcos. É um lugar muito bacana, você é muito claro nas suas explanações. Uma série de dúvidas que eu tinha, eu deixei de ter, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte. Você saiu do governo porque você não achou que o Congresso Nacional, você não achou que o seu trabalho não iria para frente por falta de apoio do Congresso Nacional ou da Presidência da República, do Executivo? O principal foi internamente lá. Eu discuti bastante, eu fui com o propósito de trabalhar no serviço público para fazer transformações, para gerar impacto. Quando eu senti que eu não estava avançando mais, que os assuntos não iam andar, que eu ia fazer melhorias marginais e pequenas, aí não era meu propósito estar lá. Ou era para mudar realmente, deixar um legado bacana. Eu entendo que eu já tinha cumprido lá e deixado um legado interessante na parte de transformação digital, já tinha deixado pronto o projeto da reforma administrativa, já tinha deixado pronto outros projetos aí de transformação do Estado que iam andar mesmo sem a minha presença. Então, eu achei que o custo de oportunidade de ficar no governo ia ser muito alto pelo resultado que eu teria a partir dali. Então, junto com o Salim, resolvemos sair, porque entendemos que a nossa missão ali já estava completa. As pessoas que ficaram lá são pessoas preparadas, excelentes, continuam apoiando todos, continuam ajudando dentro do possível, como aqui, conversando com vocês, pedindo apoio para avançar as reformas estruturais, porque eu penso como cidadão que isso é bom para o país, né? Mas eu entendo que meu ciclo no governo terminou e acho que é bom, daí quando você não está 100% vendo que você vai fazer a diferença, eu acho que é melhor dar espaço para outras pessoas. Tá? E o Caio Paes de Andrade, que ficou no meu lugar,
pessoa excelente, meu amigo, trabalhei com ele, admiro ele, convidei ele para o governo e fico muito feliz que ele está no meu lugar lá fazendo um ótimo trabalho e vai dar seguimento às pautas que já estavam e vai, inclusive, incluir outras muito boas aí, que ele é uma pessoa muito preparada. Na verdade, minha pergunta foi... eu não tenha formulado ela bem. Né? Obrigado por você ter respondido, mas o que eu queria saber é o seguinte, essa turma que ficou, você acha que vai conseguir fazer a reforma administrativa neste governo? Eu só acho que vai acontecer... Ela está tendo apoio do Executivo para isso? Eu acho que só vai acontecer se houver pressão da sociedade. Na minha opinião, o Executivo não vai botar sua carga na reforma administrativa em razão da eleição, a não ser que a sociedade mostre que é um tema prioritário e que tem apoio popular. Então, eu acho que o Poder Executivo vai reagir, ele não vai ser ativo, ele vai ser passivo. Deixa... Davi, deixa eu só passar para a Viviane e depois eu passo para você, tá bom? Pode ser? É que eu tenho que desligar agora, eu tenho que entrar no lugar. Apenas uma coisa... Depois eu passo para a Viviane. Faz a tua pergunta, Davi. Paulo, eu assisti a algumas palestras suas, eu fiquei encantado com o trabalho que você fazia e lamento muito que não conseguiu realizá-lo por completo. Eu tenho uma convicção, não sei se é compartilhada contigo, que a reforma da Previdência só saiu porque a sociedade civil saiu nas ruas. Eu acho que todas as outras reformas, se o povo não sair na rua como saíram ano passado para forçar o Congresso a aprovar a reforma da Previdência, nenhuma outra reforma sairia. Você compartilha com essa sensação que eu tenho? David, compartilho, obrigado pelas suas palavras, compartilho sim, se não houver uma pressão da sociedade, da opinião pública, das redes sociais, as reformas estruturais não vão andar, principalmente administrativa. Acho que é fundamental a sociedade mostrar que quer, porque daí o parlamento fica confortável e avançar com uma pauta, porque chega para eles, principalmente por meio dos sindicatos, que é uma pauta extremamente impopular. Não é verdade, é uma pauta popular. Você entregar serviço público de qualidade, é o que todo mundo quer. Você poder criar as condições para reduzir o custo operacional do Estado brasileiro e investir mais em atividade fim, é o que todo brasileiro quer. Só que os sindicatos estão lá todos os dias dos parlamentares, dizendo, você vai perder eleitores, isso é ruim, não tem apoio. Então, na hora que eles verem a sociedade dando apoio, indo à rua, falando nas redes sociais, eles vão realmente estar confortáveis em serem favoráveis à reforma. Então, concordo 100% com você. E por isso, Nabil e Marli, não adianta só a pressão em cima dos deputados, ou dos congressistas. Precisa também se associar com esses movimentos das ruas, mostrar para eles o bem que essas reformas trariam para a sociedade como um todo e botar o povo na rua de novo, como foram o ano passado para aprovar a reforma da Previdência. Essa é um pouco a minha sensação e convicção. Davi, eu concordo com você, mas o primeiro passo nosso é estarmos em Brasília, porque, na verdade, os representantes do povo são os deputados e os senadores. Na hora que nós fizermos o trabalho de conscientização dentro da frente parlamentar e eles vão para a sociedade e vão defender, porque eles foram eleitos pelo povo, dentro do que até o João comentou comigo, que é o diretor da Frente Parlamentar do Agronegócio, ele falou, Nabil, o caminho literalmente é, dentro do parlamento, os deputados precisam de projetos, eles precisam levar e discutir isso lá dentro. Se eles tiverem o nosso apoio, dentro depois de uma área de comunicação muito integrada, para dar espaço para esses deputados defenderem esses projetos, eu acho que a coisa caminha. Agora, a sociedade, do ponto de vista de fazer mobilização, é fundamental, mas nós não podemos deixar de estar pressionando os deputados, que é coisa que os sindicatos são especialistas em fazer isso. Mas eu acho que nós vamos subir um degrau de cada vez juntos para ajudar esse Brasil e, se Deus quiser, mudar esse jogo. Deixa eu chamar agora, então, Marli, a Viviane está aí, né? Viviane, pode fazer a tua pergunta, presidente da Falcone?
Boa noite, Nabil. Boa noite a todas e todos. Acredito que agora me ouçam. Paulo, prazer revê-lo. Igualmente, Viviane. Especificamente, Paulo, sobre o Pró-Brasil, você acredita que ali tem projetos que simplificam o Estado e a relação com o setor produtivo? Tem. Ali, o Pró-Brasil virou uma grande coletânea de projetos, né? Todos os ministérios foram envolvidos, muitos órgãos dos ministérios, então ali tem muitos projetos. Tem que fazer uma boa seleção. Tem projetos muito bons, tem projetos mais ou menos, tem projetos, na minha opinião, não são tão bons, que ainda tem um modelo mais intervencionista do passado, de dirigismo estatal, com o qual eu particularmente não concordo. Mas tem muitos projetos bons de simplificação, de redução de custo Brasil, de desregulamentação de setores, de aprovação de marcos regulatórios importantes para investimentos em construção civil, em concessões, em cabotagem. Então, tem muitos projetos bons ali que, com certeza, vão ajudar a melhorar o país e atrair investimentos. Agora, tem que fazer uma análise criteriosa, porque lá foi um grande compilado de todos os projetos do governo federal. E, como todo governo, você tem pessoas com ideias e visões de mundo diferentes. Então, eu entendo que nós não devemos mais onerar tanto gasto público. A gente tem que focar mais em criar as condições, porque capital não falta no mundo. Então, para bons projetos. E se a gente criar as condições para o Brasil ter bons projetos, não irão faltar recursos. Agora, a gente precisa aprovar projetos que protejam investidores, tenham segurança jurídica, criem toda a confiança necessária, como foi o marco do saneamento. Então, tem a discussão da lei do gás, revisão do marco regulatório de energia. Então, tem muitos projetos que são bem importantes, que estão no Pró-Brasil e que devem avançar. Eu acho que a maior parte dos projetos são bons projetos que merecem avançar. Um outro que eu acho que tem até uma visão mais do passado, de dirigismo estatal e gasto público, que eu entendo que não é o momento para a gente avançar. Muito bem, obrigado, Paulo. Carlos Prado, faça a tua pergunta, Carlos. Pessoal, muito boa noite. Paulo, excelente a sua explanação inicial. A minha pergunta é o seguinte: a sua equipe fez um grande trabalho com relação ao levantamento de preço na estrutura, quanto que a reforma administrativa federal traria. Vocês têm uma ideia, mais ou menos, se levasse isso também para a esfera estadual e municipal, quanto que nós deixaríamos de jogar na lata do lixo? E uma segunda pergunta: o tamanho da sobreposição, o que eu chamo de sobreposição? Nós vivemos nos municípios, educação, MEC, Secretaria de Educação Estadual, municipal, enfim, e a gente tem um instituto, que é o Educa Todos, suportando a educação, e a gente percebe que nas escolas municipais, os indicadores são bem melhores que estaduais. Então, não seria interessante de ter mais poder no município? Eu sei que é uma outra seara, mas para ter a ideia do tamanho que a gente poderia, aonde nós podemos chegar. O sonho, estamos todos aqui, empresários, sonhando. Quem sabe, sonhando junto, a gente chega lá. Carlos, bons pontos. Primeiro, sobre o impacto fiscal. O impacto fiscal que eu falei já inclui estados e municípios. Então, já tem isso no estudo. Sobre levar para os municípios, concordo, eu acredito no federalismo, acredito que o município deveria ter mais atribuições e recursos, é mais fácil para a população fiscalizar em nível municipal. Então, foi um debate que o ministro Paulo Guedes chegou a fazer isso aí. Na reforma do Estado inicial, a ideia era ser mais audacioso, inclusive discutindo as competências de estados, da União e dos municípios, mas aí houve o pessoal, não é o momento, isso é muito estrutural, vamos deixar para um segundo momento essa discussão. Mas eu concordo, eu acho que em nível municipal é muito mais fácil a sociedade cobrar, acompanhar. Eu trabalhei em prefeitura, lá você sente a pressão da rua o dia inteiro. É o porteiro do prédio reclamando, é o taxista, são os seus vizinhos que sabem que você trabalha no governo reclamando. Quando você está em Brasília, é muito mais distante, fica uma ilha distante da realidade do país. Então, as pessoas tomam decisões lá, não tem tanto compromisso, porque não vão sentir muito a pressão das ruas.
Então, tudo aquilo que a gente puder levar para o nível municipal, na minha opinião, com certeza vai ter um controle e uma presença da sociedade, uma discussão muito maior. Eu trabalhei no programa de metas da Prefeitura de São Paulo, a gente tem que fazer audiência em todas as prefeituras regionais. E as pessoas iam lá, reclamavam, dedo na cara, falavam, discursos. Então, o pessoal questiona no detalhe. Quando está em Brasília, é muito longe. É só os sindicatos, só a sociedade, as entidades muito organizadas que conseguem participar do debate. O resto da sociedade fica muito alijado, fica muito distante. Aí é pela rede social, um pouquinho de mobilização, mas não tem o mesmo impacto, na minha opinião. Então, concordo com você. Obrigado. Nabil, você está no mudo. Nabil está no mudo. Pronto. O Ricardo Roldão, ele não está aqui, mas ele vai assistir depois o vídeo que a gente disponibiliza para o nosso pessoal. Ele é fundador do Grupo Roldão e ele faz uma pergunta. Como pensar em aprovação de reformas em um país tão polarizado, de governantes de olho na popularidade? É o desafio, não é fácil. Eu acho que, de novo, só vai acontecer se houver pressão popular, pressão dos meios de comunicação, porque senão a tendência é o parlamento não querer mexer em nenhum assunto polêmico. O parlamentar não quer polêmica, ele não ganha nada com isso, teoricamente. Então, ele quer jogar para a sua plateia, tem que entender a lógica do sistema. Eu acho que o João Henrique vai nos dar uma aula sobre isso. Mas, entendendo essa lógica, você tem que dar pautas positivas para eles. Então, o nosso papel é vender por que uma reforma administrativa é bom para quem está na base da pirâmide, para o trabalhador, para a pessoa que pega 2, 3 ônibus, fica na fila do posto de saúde, não consegue vaga em creche. E no momento que a pessoa internalizar os benefícios para ela e houver uma pressão, ou nas redes sociais, ou nas ruas, aí o parlamento fica confortável e vota favorável. Caso contrário, a tendência é a inércia. Ele vai levando, empurrando com a barriga, os incumbentes são sempre favoritos, então eles sabem e jogam com isso. Mas eu acredito que as redes sociais e o controle social, do outro lado, podem mudar esse cenário se houver uma organização, uma coordenação. Se cada um falar uma coisa, for muito disperso, e não houver uma união no tema, como aconteceu na reforma da Previdência, aí a tendência é não acontecer e não aprovar. Então, é a minha preocupação. Paulo, tem outra pergunta aqui do Paulo César Costa, ele é CEO investidor da PH3A. Existe uma preocupação do governo em centralizar dados para ter uma visão única do cidadão? Discutimos muito isso aí, se nós íamos centralizar dados. E aí tem essa questão do perigo estratégico de você concentrar em um único local, ele ser atacado ou virtualmente ou fisicamente. Então, a gente tem um modelo descentralizado, mas que tem interoperabilidade. E aí, com isso, você consegue ter a visão do todo, mas você mitiga riscos de contaminação, ataques, e você permite ter uma redundância. Então, o governo federal tem trabalhado com bases de dados descentralizadas, mas está criando a tecnologia para elas poderem conversarem e você não ter duplicidade, redundância e ineficiência. Mas tem ainda muita ineficiência, tem bases que não estão bem higienizadas, tem dados divergentes, então é algo que o governo precisa trabalhar continuamente para melhorar. Mas agora a gente viu nas eleições desse domingo o problema que o TSE teve, recentemente vimos no STJ o problema também que teve com os hackers. Então, o assunto de segurança cibernética é prioridade total no governo, porque realmente o futuro, as guerras vão ser virtuais. Você vai poder apagar um país sem jogar uma bomba, né? Então, é algo realmente preocupante que tem que ser bem alinhado. Então, hoje o governo federal trabalha com a estratégia de descentralização, mas interoperabilidade. Bom, tem uma série de outras perguntas aqui que o Paulo já respondeu. E eu tenho agora uma colocação que eu queria te fazer, Paulo, que é a seguinte. Eu fiz isso, eu coloquei isso para o Paulo Guedes, mas eu queria ouvir a tua interpretação da mesma pergunta que eu fiz para ele.
A gente sabe que o governo, infelizmente, não tem se comunicado bem com a sociedade. Tem feito algumas coisas importantes na parte, principalmente no Ministério da Estruturação, que a gente observou. Tem muita coisa boa que o governo fez, mas ele não está sabendo comunicar isso. E a gente sabe que tem a prerrogativa do presidente, ele pode ir para uma cadeia nacional e falar um pouquinho do lado positivo, para dar também uma esperança naquilo que a sociedade mais quer ouvir. A gente ouve muito falar em problemas do dia a dia, e a gente quer ouvir um pouquinho daquilo que o governo está fazendo de bem, aquilo que o governo está fazendo de uma forma positiva. Você, quando estava lá dentro, e hoje você fora, você tem uma ligação direta com o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, como é que você vê essa possibilidade de se falar um pouquinho daquilo que o país tem feito de positivo, para esquecer um pouquinho os problemas que a gente tem das reformas? Eu não digo esquecer o problema das reformas, a gente sabe que o presidente está numa sinuca de bico, principalmente porque ele, obviamente, está querendo se candidatar novamente ou tentar a reeleição. Como é que você vê essa questão, Paulo? Concordo com o diagnóstico, o governo, de fato, se comunica muito mal. Quando eu estava lá dentro do governo, já tinha essa percepção, inclusive todos o Ministério da Economia achavam. Só que, realmente, a gente tentou mais de uma vez produzir documentos, apresentações para mostrar o lado positivo, dados, evidências, projetos, mas isso acaba não vendendo muito jornal, não tendo muito ibope. Então, o que dá mesmo é a intriga, são as brigas, são os problemas, as falhas, a questão do presidente com o presidente dos poderes disputando espaço, o ministro da Economia versus o presidente da Câmara. Então, há uma agenda positiva. Chegar lá, geralmente os jornalistas não se interessam, acho que é publicidade, acho que isso aí é pró-governo. Então, o governo tem que realmente fazer esse trabalho. Na época, a gente tentou muito fazer via as redes sociais, colocar todas as notícias, mas não tinha muita repercussão mesmo. Mas eu concordo que seria importante o presidente, com a capacidade que ele tem de arregimentação e pela influência, fazer 1, 2, 3 vezes por mês algumas disposições mais estruturadas para poder prestar contas para a sociedade. Acho que podia fazer com a participação de ministros, não numa live só, que é mais informal, mas em algo mais estruturado, para pelo menos deixar registrado, divulgar via os canais oficiais. Se a imprensa não quiser dar destaque, faz parte, mas pelo menos você cria o fato. A gente tentou fazer isso, a gente fez um evento de governo digital para mostrar o que a gente tinha feito quando a gente completou, se eu não me engano, 500 serviços transformados. A repercussão foi positiva, mas depois acabou não tendo continuidade. Mas eu concordo que seria bom botar na agenda uma prestação que seja mensal de contas do presidente, estruturada, com apresentação bem organizada, com release e divulgando pelos canais que quiserem dar cobertura. Acho que realmente o governo não se comunica bem e acaba saindo tudo truncado, muito ruído e pouca informação. O Cláudio Consta aí, Cláudio? Claudinho? Não. Bom, Marli, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, Marli, eu queria te pedir para você aproveitar, então, e encerrar. Eu já agradeço o Paulo mais uma vez. Paulo, você está com a gente, você tá no nosso grupo. Você tem a certeza que, se Deus quiser, em janeiro, quando a gente estiver em Brasília, nós vamos te pedir muita ajuda e muita orientação, tá bom?